Torcedor, Jair Ventura foi contratado para o Vitória, para salvar o Vitória, que está em crise do rebaixamento. Mas na apresentação dele, ele faz críticas ao trabalho de Daniel. Ele faz críticas e solta indireta ao trabalho de Daniel. Até porque quem vinha para o Sport, os dois mais cotados, era Daniel e Jair Ventura, né? Eduardo correu pela uma terceira via, Eduardo Batista. Então veja aqui, eu vou colocar os trechos que ele critica o trabalho de Daniel, por isso que está dando errado. Veja o que ele faz na apresentação. Ele vai tentar, numa missão de salvar o Vitória em 13 jogos, né? Vamos lá. E isso, depois da vinheta, bota o hino da máquina. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Você é leão e ripa o vídeo para chegar para esse consulado da torcida do esporte que está passando por um sofrimento imaginável. E nunca se imaginou um sofrimento desse, muito parecido aqui com os corrimãos Santa Cruz Esporte, que o esporte está passando. Nunca imaginei, acho que ninguém, ainda está todo mundo sem entender. Parece um pesadelo essa situação do esporte na Série A. Vamos lá, torcedor. Aqui eu vou falar aqui para vocês algumas coisas aqui. Vou colocar, veja só, Jair Ventura contratado agora há pouco, recente, para o Vitória, para salvar o Vitória do rebaixamento. O Vitória em crise. E ele faz críticas ao trabalho de Daniel e a gente vai falar sobre isso. Vou colocar um trecho aqui e vou refutar o Hélio Araújo, quando ele fez críticas ao trabalho, ao Lucas Lima, mas tem que ver como um todo, não é só um ponto não, tem que ver o contexto todo, porque o jogador não está sendo otimizado, porque o jogador não está rendendo. Vamos falar sobre isso aqui. O Sport pega o Fluminense, né? Quarta-feira, né? Fluminense que tem um treinador novo, o Zé Beldia, né? Que estava treinando, que foi demitido do São Paulo já faz um tempinho, já faz um tempo que foi demitido do São Paulo. Renato Gaúcho pediu, né, para sair, e pediu para sair, demissão, depois de ter perdido para o Lanús, e o Zubeldia assume. Vamos lá. O Sport, Rafael Thierry sentiu a lombar, né, vai ser avaliado ainda pelo departamento médico. E o Pedro Augusto, o volante, né? O volante que veio de Fortaleza, também vai ser avaliado para ver se tem condições de jogo contra o Fluminense. Zé Lucas volta da suspensão e o Derek não joga por suspensão, por 3 cartões amarelos. Aqui vamos falar aqui, torcedor. Primeiramente aqui. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. Jair Ventura falando. Veja o que Jair Ventura fala. Veja só o que Jair Ventura fala. Pois é. Ele faz críticas muito fortes a todo o trabalho de Daniel Paulista. Veja o que ele fala aqui. Olha, ele já fala assim, pronto, que a gente já viu aqui, que Daniel Paulista, dois erros gravíssimos, né? Que ele disse que quando Daniel Paulista chegou no elenco e o Jair Ventura já disse que foi errado. Você não chega um elenco e desmonta o elenco. Foi isso que ele fez. Ele disse que é um erro. Você tem que chegar e valorizar o elenco e fazer ajustes pontuais. Depois, um Derek, um goleiro de Série A, feito o Vasconcelos, não pegar o elenco, chegar aqui e mandar Fabrício Domingos embora, ou permitir que seja negociado. Foi 4 milhões que foi negociado para arrecadar dinheiro, pedir que Tite Ortiz seja desmotivado. Gustavo Maia, quem está na Série A, Gustavo Maia foi para a Série B. Então, ele ficou desmontando Chico, né? Ficou desmontando o elenco, o grupo todo sente. Aí Jair Ventura diz, não, você tem que chegar e valorizar o elenco. Você tem que fazer ajustes pontuais. Precisa de um atacante de Série A como o Derek e de um goleiro de Série A, são pilares. Mas outra coisa que ele falou também, acho que seria incoerente eu chegar aqui e falar dos jogos passados, né, com o Carille, com o Rodrigo, com o Carpini, treinadores que passaram, e identificar defeitos no trabalho deles. Eu não gostaria que fizesse isso comigo e eu jamais faço e vou fazer nas minhas apresentações. Eu acho que foram bons treinadores que passaram, as mudanças acontecem, a gente sabe por quê, mas com certeza nós temos que aproveitar
tudo que foi bom, mas não vou falar também o que foi bom, porque senão vou falar o que foi ruim. Tudo que foi deixado de legado desses companheiros de trabalho que aqui passaram e de maneira gradativa a gente implementando aquilo que a gente acredita como ideia e modelo de jogo. Até porque acho que um dos grandes dificultadores pro elenco é essa mudança, porque não tem certo e errado no futebol. Tem, de repente, um cara que gosta de fazer um perde-pressiona, o outro gosta de recompor um pouquinho mais rápido. Tem um cara que gosta de marcar individual, tem um outro treinador que não. Então, quando isso acontece muitas mudanças, o jogador, na hora do jogo, por ter muitas mudanças de comando, ele fica sem saber o que fazer naquele momento. É o Carpini, é o Carille, é o Rodrigo ou é o Jair. Então, a gente tem que, de maneira gradativa, implementando aquilo que a gente acredita. Não, primeiro, a gente não vai caçar vilão e muito menos setores, né? Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. A gente vai trabalhar para melhorar como um todo. Que o Jair Ventura criticou o Daniel. E eu não entendo porque o Jair Ventura não veio. Deve ter tido alguma coisa. O Daniel se ofereceu, baixou o preço. Enfim. Sei que o Sport pagou a multa do Remo para trazer Daniel. Quase uns 500 mil reais. Pois é, e perdeu o Jair Ventura. Mas aí o Jair Ventura faz outra crítica. Quando o Daniel chegou aqui, chegou desmontando, desvalorizou ele. E foi trazendo Ramon Menezes, Léo Pereira, que são jogadores também que não acrescentam em nada. A gente fala assim, o Ramon e o Amateuzinho, mas por incrível que pareça, o Derek estava em Portugal, é uma indicação de Antônio Oliveira, não é de... Estava aqui nos scouts de Antônio Oliveira, não de Daniel Paulista. Tanto é que foi quem pediu o Derek veio para o Brasil, para o Cuiabá, foi Antônio Oliveira que pediu. E ele pediu aqui no Sport, então não é indicação de Daniel Paulista. Vamos lá. Aí o que ele disse? Muitas vezes eu vi Antônio Oliveira e vi o Daniel Paulista criticando o trabalho de Pepa. Né? Pepa que subiu o Sport para a Série A. O Sport tinha 3 anos sem subir. Né? Algum mérito ele tem. Ele conseguiu, ele foi demitido na 7ª rodada da Série A. A gente vai para 26 rodadas. A gente não pode estar culpando mais ele. Né? E ele subiu, ele tem o mérito de ter subido, então o Sport ia passar 4 anos na Série B. Mas aí o que Jair Ventura fez, olha, Jair Ventura fez, a gente nunca critica o trabalho de nenhum treinador anterior. A gente ainda, o que é ruim, a gente descarta, mas não precisa falar que é ruim, né? E o que é bom a gente mantém, né? Deve ter alguma coisa boa, né? Se o cara subiu o Sport, o Sport estava 3 anos sem subir, deve ter alguma coisa boa. Mas o que Daniel fez, e o que o Antônio fez também. Antônio fez, o Mal estava lá antes, porque queria mudar o sistema. O Mal é mudar o sistema, porque Pepa era um sistema propositivo e passar para um sistema reativo. Aí e também eu vi algumas coletivas, o Daniel falando que não teve legado nenhum. Não deixaram legado nenhum. Sempre tem um legado. Lógico pode ter muitas falhas, muitos erros, mas deve ter um legado. Então, o Jair Ventura faz muita crítica no momento que você quer livrar um clube do rebaixamento. Você quer livrar um clube do rebaixamento, você tem que primeiro chegar, como ele chegou, valorizando todo o elenco, não botando para fora, afastando, arrumando vilões, não, vilão e vilões, não arrumou nenhum. Já o Daniel já veio arrumando vilões, que era o Fabrício Domingos, Tite Ortiz, Gustavo Maia, os zagueiros, que eu até concordo, afastou o Lucas Cunha, o Antônio Carlos, zagueiros, enfim, alguns. Mas a gente não chega, a gente chega motivando. Isso é um treinador experiente, o Jair Ventura, que já treinou o Botafogo, já treinou o Corinthians, já treinou o Santos, já treinou, não sei se treinou o Corinthians, mas tem experiência em salvar o clube do rebaixamento. Como é que você salva o clube do rebaixamento? Você tem que chegar, o elenco é limitado, você tem que valorizar, porque é dali que você vai se livrar o rebaixamento. É dessa motivação, também. E você como treinador, você não pode estar chegando e falando mal de Pepa, de Antônio Oliveira, que não tem legado, de Mariano Souza, enfim. Você não pode fazer isso, que não deixaram legado. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que chegar aqui, porque isso que você está fazendo como treinador é falta de ética, que uma vez, até o Jair Ventura fala, isso aqui eu também podia acontecer, se eu estou fazendo com os outros, eu não quero que aconteça comigo, de alguém chegar e falar mal do meu trabalho como treinador. Isso é muita arrogância, é muita desvalorização do elenco, tá entendendo? E são coisas, detalhes profissionais que contribuem
para que o Sport não esteja na lanterna e não consiga sair da lanterna. Falhas. Aqui, valeu, torcedores. O rebaixamento mancha a carreira de todos os profissionais, não só o clube, né, a nossa torcida, todos os profissionais que aqui estão envolvidos. Como o Gustavo falou, eu já passei nessa mesma situação 4 vezes. Né? Em 2016 a gente assumiu na zona de rebaixamento, conseguimos a classificação para a Libertadores. No Sport, aqui do lado também, a gente chegou na zona de rebaixamento, conseguimos livrar com 3, 4 rodadas. No Goiás, assumimos na zona de rebaixamento, levamos a equipe para uma Sul-Americana. E no Juventude, onde foi muito mais próximo daqui, foram só 11 jogos, bem difícil. A gente empata os 2 primeiros jogos, ficamos 6 pontos para sair da zona.